Aqui é o professor Eduardo e seja bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Prediais. Então vamos dar início à nossa aula de resolução de exercícios, resolução de exercícios da aula 8, quadro de distribuição. Primeiro de exercício diz assim, olha, o dispositivo utilizado para a proteção de corrente de fuga, segundo a ABNT, NBR 5410 de 2004, é o DR. A corrente nominal residual desse dispositivo para a proteção do ser humano é de? Então, pessoal, só para lembrar, nós temos alguns dispositivos de proteção recomendados pela NBR 5410. Então, quais são os dispositivos recomendados? O primeiro e o mais simples, pessoal, é o disjuntor termomagnético, falado de forma mais simples como disjuntor apenas, né? Nós temos também o diferencial residual, tá bom? E o dispositivo de proteção contra surto. Beleza? Entre esses mencionados, nós temos o DR. O DR, pessoal, a abreviação DR significa diferencial residual, né? E qual que é a principal função do DR, né? Função ou finalidade dele? Principal finalidade. Pessoal, a principal finalidade é proteger pessoas e animais contra choque elétrico. Choque elétrico. Isso de forma direta, ou seja, quando há um contato direto com a rede energizada, seja de forma proposital ou não proposital, ou por falta de isolação no plug onde você vai acoplar, entre outros, né? Ou então de forma indireta, né? Lembrando que para esse caso de choque elétrico, pessoal, para proteger pessoas e animais, esse DR ele possui uma sensibilidade, né? E essa sensibilidade, pessoal, é de aproximadamente, vou até colocar, de 0,03 amperes, que equivale a 30 miliamperes. Então, essa é a sensibilidade do DR para que ele proteja pessoas e animais contra choque elétrico. 30 miliamperes, que é aproximadamente a corrente que o ser humano é capaz de suportar, né? Então vamos julgar os itens aí. Alternativa A é 100 miliamperes, alternativa B 300 miliamperes, alternativa C 500 miliamperes, alternativa D 30 miliamperes. Então a gente viu que é a alternativa D, né? 30 miliamperes. Ok? Então, vamos para o próximo exercício número 2.
só abaixar aqui um pouquinho a tela. Então, a questão de número 2 diz o seguinte. Questão de número 2 diz o seguinte. Analise a figura a seguir e marque a alternativa correta. Então, vamos olhar essa figura. Vamos recordar alguns itens, né, do quadro de distribuição e anotar algumas informações extras para aproveitar para revisar a parte teórica, né? Então, pessoal, aqui a gente pode ver um quadro de distribuição com alguns dispositivos aqui, né? O primeiro dispositivo que a gente pode identificar, e ele já deixa isso claro aqui, é o interruptor ou disjuntor diferencial geral tetrapolar. Então, ó, esse item aqui, a gente sabe, pessoal, que ele é um DDR. E aí, pessoal, eu preciso recordar com vocês que DDR ele não é igual ao DR, basicamente, né? Existem algumas diferenças entre esses dois itens. O DDR, pessoal, além de acumular a função de diferencial residual, que é aquela proteção contra choque elétrico, né? Com a sensibilidade de 30 mA, ele também acumula a função de disjuntor termomagnético, né? Então, ele também acumula a função de disjuntor e DR ao mesmo tempo, né? Por isso que ele é chamado de disjuntor diferencial residual. E o DR, pessoal, apenas o DR, ele acumula apenas a função de diferencial residual, tá bom? Então, o DDR é o disjuntor diferencial residual. Né? Então, lembrando que ele acumula a função de disjuntor mais de DR, né? Então, ele funciona como disjuntor termomagnético e também funciona como um diferencial residual, né? Lembrando que ele secciona não apenas o fase, mas também fase mais neutro, ok? Se a gente observar bem, pessoal, aqui eu tenho a entrada do condutor fase, né? Aqui outro condutor fase, né? E o outro condutor é um condutor neutro. Esse outro aqui é neutro. Então, ó, já está indicado aqui, né? Ó, tá vendo que está indicado aqui? Só para vocês lembrarem, esse aqui é o neutro. E esses dois em vermelho são fase, né? E aí, se eu tenho duas fases e um neutro, a gente já pode imaginar, né, que esse quadro é um quadro que bifásico, né? A primeira conclusão que a gente pode chegar já, ok? Que é um quadro bifásico, né? Continuando aí avaliando os itens que compõem esse quadro, aqui nós já vimos que é um DDR, né? Aqui nós temos esse barramento aqui que nós chamamos de barramento proteção. Barramento proteção. Do outro lado de cá, pessoal, eu tenho também um barramento que nós chamamos de barramento neutro.
né? E aí eu tenho os demais itens que compõem o quadro também, né? Como os juntores e tudo mais, né? Bom, vamos ver se com essas informações a gente já consegue julgar os itens, tá? Então, a alternativa A diz o seguinte. Trata-se de um quadro de distribuição monofásico? Falso, né? Nós vimos que, de acordo com o DDR lá da entrada, não é um quadro monofásico. Trata-se de um quadro de distribuição trifásico? Também não. Trata-se de um quadro de distribuição de alta tensão? Trata-se de um quadro de distribuição bifásico? Essa sim é verdadeira, né? Trata-se de um quadro de distribuição bifásico? Sim, né? Nós vimos de acordo com o disjuntor lá e com a entrada dos fios, né? Que nós tínhamos duas fases, mas o neutro isso configura um quadro bifásico. Então, questão 2, ok. Vamos para a próxima questão. A questão de número 3 diz o seguinte. No quadro de distribuição de instalações elétricas é necessário deixar um espaço reserva para futuras ampliações em função do número de circuitos, também outra informação importante, com que o quadro será efetivamente equipado. Quanto a esse espaço reserva, assinala a alternativa correta. Então, pessoal, lá na aula de número 8, nós vimos que eu tenho que pensar no espaço reserva para o QD, para o quadro de distribuição, seja para reforma, seja para futuras ampliações, né? Então, essa quantidade de espaço reserva, ou seja, de circuitos extras que eu vou deixar, depende da quantidade de circuitos vigentes que eu fiz a escolha e a separação para o quadro da edificação. Então, a tabela lá a tabela de número 59 da 5410 trata desse assunto. Então, vamos recordar alguns itens para a gente conseguir julgar as afirmativas aqui. Então, vou tentar fazer uma tabelinha aqui. Só para facilitar. Esse lado de cá, pessoal, vamos colocar a quantidade, né, de circuitos, ok? Do lado de cá, reserva, a quantidade de circuitos reservas, né? Então, lá na norma está dizendo o seguinte, se eu tiver, pessoal, tiver até 6 circuitos vigentes de identificação, até 6 circuitos, eu tenho que prever pelo menos 2 reservas, né? Se eu tiver de 7 a 12, eu tenho que prever 3 reservas. Se a quantidade de circuitos existentes for entre 13 a 20, eu tenho que prever 4 circuitos reserva. Agora, se for maior do que 30 circuitos, aí sim eu vou multiplicar a quantidade de circuitos por 0,15, que é igual a 15%, né, da quantidade de circuitos existentes em identificação. Então, com base nessas informações, vamos julgar as alternativas aí. Então, na primeira alternativa, ele diz o seguinte. Em quadros com até 6 circuitos, esse caso aqui, deve-se deixar um espaço reserva de no mínimo 3 circuitos. Então, a gente sabe que é falso, né? Em quadros com até 6, deve-se deixar o espaço reserva com no mínimo 4. Também nós sabemos que é falso. Em quadros com 7 a 12 circuitos, deve-se deixar um espaço reserva de no mínimo 5 circuitos. Olhando a tabelinha que nós montamos ali com base na referência da norma, também é falso. Vamos passar à próxima página, então. Em quadros com 13 a 30 circuitos, deve deixar o espaço reserva de no mínimo 6 circuitos.
nós vimos que essa informação também é falsa. E aí, em quadros com mais de 30 circuitos, o espaço reserva mínimo é calculado pela multiplicação da quantidade de circuitos efetivamente disponível por 0,15. Verdadeira essa afirmativa aqui. É o último item que estava na página anterior, ó. Vou voltar lá para vocês verem. Tá vendo? Veja bem, ó. Última coisa que a gente tinha anotado, né? 0,15 vezes o número de circuitos existentes. Então, ó, essa afirmativa última é a afirmativa verdadeira. Então, a resposta certa, letra E. Ok? Passar para frente, questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte. Com base na figura 6A1AAA, que ilustra uma planta baixa de um trecho de residência com respectiva instalação elétrica, assinale a opção correta. Então vamos aproveitar essa questão para recordar alguns itens de simbologia que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Então, se a gente observar bem os trechos aqui, nós sabemos que esse aqui são circuitos, pessoal, que vem lá do quadro de medição, né? Vem do QM. Esse QM, pessoal, é quadro de medição. Vem lá do quadro de medição, né? Vimos que vem lá do quadro de distribuição, ó, duas fases, o neutro e o proteção. De área de seção transversal, 10 milímetros quadrados. Né? Então, nós já sabemos que esse fornecimento aqui é que jeito? Bifásico. Então, nós sabemos que nós temos aqui um fornecimento bifásico. Bom, aqui está o QD, né? Que nós vimos que esse QD é o quadro de distribuição. Quadro de distribuição. E aí, vamos identificar mais alguns elementos aqui, olha. Aqui, pessoal, é a simbologia de ponto de luz no teto, né? Ponto de luz no teto, ok? Simbologia de tomada, ok? Baixa, média ou alta? Tomada baixa, né? Tomada baixa, 30 centímetros do piso acabado. Lembrando que essa tomada pertence ao circuito de número 2, né? Esse ponto de luz no teto aqui, pessoal, é acionado pela tecla de comando C, né? Ó, ele é acionado pela tecla de comando C. Pertence ao circuito 1, né? Esse aqui pertence ao circuito 2. Bom, que mais? Aqui nós temos isso aqui é um eletroduto, né? Lembrando que esse eletroduto ele está embutido, né, na laje, ok? Né? E aqui eu também tenho um eletroduto, ok? Só que esse aqui, tá vendo que eu estou usando uma linha tracejada? Esse eletroduto está no piso. Beleza? Essa tomada aqui, pessoal, é uma tomada monofásica, né? Nós chamamos ela de tomada, guarde esse nome que é importante, 2P mais T. Quer dizer que ela tem dois pinos energizados, mais um pino que é a proteção, né? Então ela tem 3 pinos naquele padrão
brasileiro, ok? Né? Aquele padrão brasileiro, ok? Onde o do meio é o proteção. Tudo bem? Mais alguma informação importante? Sim, aqui ó, eu tenho um interruptor simples, né? Interruptor simples de uma tecla só, ok? Que aciona essa luminária aqui, tá bom? Acho que nós tratamos de tudo, né? Aqui tem as simbologias do neutro, que é essa perninha aqui, do fase, do proteção, né? Vamos descer para a gente conseguir julgar os itens então. Então, diz o seguinte: o quadro de distribuição é alimentado por rede trifásica. Falso, nós vimos que é rede bifásica. Todas as tomadas são do tipo 2P mais T. Todas as tomadas são do tipo 2P mais T. Todas as tomadas são do tipo 2P mais T. Essa afirmação parece verdadeira a princípio, né? Todas as tomadas são de 2 pinos, mais a proteção, mesmo essas tomadas sendo bifásicas, ok? Né? Parece verdadeira. Vamos julgar os próximos itens, então, deixar essa no cantinho. As lâmpadas são alimentadas pelo circuito 2. Essa aqui é falsa, de cara. Ó, porque são alimentadas pelo circuito 1, né? Todos os eletrodutos são embutidos na laje? Falso também. Porque essa aqui é embutida na laje, esse aqui é embutido no piso, embutido no piso, embutido no piso, então é falso, né? No cômodo onde está o QD, há 2 interruptores de 2 seções. Cômodo onde está o QD, nesse cômodo aqui, né? Que está o QD, só tem um interruptor de 2 teclas ou de 2 seções. Então essa é falsa. A resposta correta, como desconfiamos, é a alternativa B mesmo, né? Então alternativa B. Todas as tomadas são do tipo 2P mais T. Vamos para a questão de número 5. Então, bora lá. De acordo com a NBR 5410, usa o dispositivo de proteção contra corrente diferencial residual de alta sensibilidade, o DR, com corrente diferencial residual nominal IAN igual ou inferior a 30 mA. Vimos na primeira questão esse valor, né? É reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. Em relação a esses dispositivos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Antes de analisar, vamos recordar um pouquinho sobre os locais que são recomendados o uso, ou melhor, que são recomendados não, né? Que são obrigatórios o uso do DR, né? Então, ó, obrigatório o uso do DR. Então a norma fala de alguns locais, por exemplo, locais onde eu tenho chuveiro, chuveiro ou banheira, né? Tem que colocar. Outro local que a norma fala. Tomadas em áreas externas. Tomada fica fora da área de edificação. Então, ó, TUG. Não vou colocar TUG, né? Porque é TUG mais TUI, né? Então, deixa eu só diminuir essa borracha que eu tô apagando muito. Ok. Então, tomadas externas. Que mais? Tomadas internas que atendam equipamentos ligados na parte externa. Tomadas internas. Colocar aqui
equipamentos na parte externa. Que mais? Cozinhas, cozinhas e locais análogos ou áreas sujeitas à lavagem. Cozinhas, cozinha e locais análogos ou áreas sujeitas à lavagem. Então, nesses locais, a gente precisa utilizar o DR, ok? Então, com base nisso, vamos julgar os itens aí. Então, a primeira alternativa, primeiro item diz o seguinte: a utilização de tais dispositivos é uma medida de proteção completa e dispensa o emprego de outras medidas de proteção. É falso, porque a norma em nenhum momento ela recomenda uma proteção em detrimento da outra. Então, ela não diz que eu tenho que usar só o DR. O DR tem que ser combinado aos outros dispositivos de proteção, disjuntor e DPS. Um não exerce a função do outro. A não ser, pessoal, o DDR que também exerce a função de disjuntor, tá bom? Mas mesmo assim, né? Proteção completa, né? Então, essa alternativa é falsa. Item B. O item 2. O uso do dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade com proteção adicional é obrigatório em circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas nas áreas externas da edificação? Sim, essa aqui é verdadeira, essa afirmativa. A afirmativa é verdadeira. Outro item. O uso do dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade com proteção adicional só é... Nossa, quando eles falam só, sempre, único, é meio difícil, né? Só é obrigatório em circuitos que alimentam áreas internas molhadas em uso comum ou sujeitos à lavagem? Falso, né? Ele é obrigatório para esse caso, mas não é exclusivamente para esse caso. Então, nós vimos que tem outros casos também que devem ser atendidos. No que se refere a tomadas de corrente, a exigência de proteção adicional por DR de alta sensibilidade se aplica somente a tomadas com corrente nominal até 15 amperes? Falso, nada a ver, né? Então, só a 2 é verdadeira pelo que nós julgamos aqui. Então, ó, somente a afirmativa 1 está correta, é falso. Somente somente a afirmativa 2 está correta? Sim, né? É isso aqui mesmo. Somente a afirmativa 2 está correta. Então, somente a afirmativa 2 está correta. Já é a letra A, já descobrimos qual é a alternativa correta, né? Bom, finalizamos a resolução de exercícios sobre a aula de número 8, ok? Me despeço de vocês por aqui. Abraço.